a gente fazia a reunião. Primeiro, acho que foi em Registro, primeiro. O prefeito de Poranga era o Jamil. Isso, estou falando a gente lá, Pariqueraçu, era um cara que era dono de uma empresa de ônibus. Eu sei. Roberto Fernandes lembra, como chamava? Eu acho que é. Tinha empresa de ônibus. Volpini. Josué Volpini. Eram vários prefeitos. E eu lembro que ele apareceu para a reunião, na primeira, ele não falou nada, ficou quietinho e tal. Na segunda reunião apareceu ela, né? E falava mais do que ele e todos os prefeitos juntos. Aí o pessoal ficou injuriado, os prefeitos falaram, não, peraí, deixa lá no canto, porque o que eu tinha feito? O ICMS ia ser partilhado entre todas as cidades, né? E foi, nós conseguimos, no fim ficou 1% dos municípios agriculturáveis e 0,5% dos municípios com área de preservação permanente. Então o que acontece? A quarta parte aumentou para todas as cidades, proporcionalmente, né? E ela queria arrumar uma confusão. Eu falei, olha, se você arrumar encrenca, sabe o que vai acontecer? O governador não regulamenta e ninguém recebe. Vamos primeiro receber, voltar o dinheiro para dentro das prefeituras, né? Isso foi em 93 a regulamentação da lei. E aí andou. E eu me lembro que toda vez que tinha alguma coisa, ele não ia. E ela que ia. E no fim o pessoal ficava meio assim, né? Ah, a prefeita ali, não é prefeita, ela é prefeita. Não, é prefeita, não é prefeita. E ela falava como se fosse, né? Ficou um negócio meio engraçado. Depois nunca mais eu vi, sumiram, né? Eu falei, Aí quando a gente entrou, já estava na área de meio ambiente, a gente passou dessa área quando a gente conseguiu 0,5% do ICMS para os municípios, eu falei, agora eu vou para a área da proteção animal, que era a nossa, a gente já estava trabalhando nisso. E nós começamos com o Silvestre, né, do contrabando, que era para vocês terem uma ideia, eles estavam mandando a arara para a Alemanha, filhote de arara, vendendo por $3 mil, R$6 mil o bichinho lá fora. Eles punham aqueles tubos de PVC, furavam, anestesiavam os filhotinhos, punham 5, 6 naquele tubo, chegava um morto, 4 vivos, 4 vezes 3, 12. $12 mil dava R$36 mil por tubo. 10 tubos estão 360 mil. 400 mil, era um negócio louco, era um negócio grande. E aí nós conseguimos aprender no aeroporto de Guarulhos uma quadrilha que levava os animais para fora. Aí depois deu uma acomodada no Silvestre, fomos exóticos, que aí era uma judiação, que eram alguns animais em circo, porque os circos mais simplesinhos, os caras resto de comida, sobrava, ou às vezes não sobrava nada, nem comia. E quando o animal ficava velho, eles serravam as grades e jogavam nas periferias, abandonavam. Aí tinha que correr atrás para pegar, para levar, para recuperar, para doar, enfim. Aí quando nós somos os domésticos, eu sempre falei isso para o pessoal da proteção, disse, gente, para ajudar o animal chamado exótico, que é esse zoológico, para ajudar o silvestre, a gente tem que lidar com o doméstico. Porque o doméstico está perto do ser humano, da gente. Essas pessoas entendem. Fica fácil a linguagem para depois a gente avançar. E foi que nós começamos. Isso já tem uns 20 anos. Agora no começo era duro, né? Você mexia, a pessoa, lá vem o triplo que o negócio mexia de novo. Triplo, para com esse negócio, não sei o que. Gente, não é matéria divergente. Você trata de idoso, trata de criança e trata dos animais. Não é que você tem que excluir um deles. Não tem que excluir ninguém. Vamos atuar juntos, né? Você trata bem um animal, você faz uma criança feliz, um idoso feliz. É bacana você sentir isso, né? As pessoas ficam muito encorajadas. Olha, eu tenho andado bastante pelo Brasil. Eu agora parei, que eu falei com meus colegas, eu ajudei o pessoal que é candidato à reeleição, que nos ajudaram nos projetos de proteção. Então eu fui para o Belém do Pará, eu fui para Santa Teresa, para Piauí, Terezinha. Fui para a Bahia, fui para o Amazonas, fui para o Rio de Janeiro, tudo para fazer palestra para esses nossos amigos. Fiz aquele manual jurídico e dei para os deputados o manual jurídico. Vocês devem ter aqui, não tem? Se não tiver, eu pedi para eles trazer o manual jurídico. O que é, na verdade? São modelos de petições. Porque a gente no escritório, a gente é requisitado todo instante. A gente tem um grupo de advogados lá no escritório, junto comigo. Então tem uma representação, faz para um produto. Falei, o que eu vou imprimir? A pessoa não precisa nem procurar um advogado, ela mesmo faz. Vai para o Ministério Público, vai para o IBAMA, vai para uma Secretaria do Meio Ambiente, fica fácil. Legal. E esse manual, o que eu fiz? Nos estados, eu falei para os deputados, repercute vocês aqui, de domínio público.
O Embaçaí, que foi governador da Bahia, é deputado federal comigo. Falou, pô, posso fazer? Eu falei, não, deve fazer. Até me fez uma homenagem, fiquei contente, falei, faz. Na Bahia ele imprimiu, o Otávio Leite fez no Rio de Janeiro, o Paulo Abiaco fez em Minas Gerais, cada um está fazendo um manual igualzinho o nosso, que vale para o Brasil inteiro, né? Aí agora eu falei para eles, o rapaz veio falar comigo lá do estado do Mato Grosso, falei, dá um tempinho, você ficar um pouco em São Paulo, que eu tudo bem, eu fico terça, quarta e quinta lá em Brasília, depois saio fazer palestra fim de semana para eles lá, falei, agora é no eleitoral, vou ficar um pouco no meu estado, em São Paulo, né? Mas isso pegou de uma maneira que vocês não fazem ideia. O Aécio, o candidato presidente agora, me pediu para pôr no programa de governo dele a questão da proteção animal. Então nós vamos reunir um grupo e vamos colocar. Hoje a convenção, inclusive, lá no Rio. E eu falei para ele, não, pode deixar, me dá mais uns dias aí, eu preparo o material. Só para o resultado é um sucesso essa castração aqui em São Lourenço. Essas 400 de hoje, já tem gente na fila de espera, né? Olha a repercussão. Uma repercussão. Não. E voltando ao ICMS ecológico, uma lei estadual. É uma lei estadual. Então, eu quero falar com o deputado, só para você ter. A Paula tem até para ele, acho que o Paulo até poderia imprimir aqui. Quer que pega lá? Sim, me pega, por favor. Só para você ter uma ideia, deputado. São Lourenço hoje, Juquitiba, nossa água está sendo levada para São Paulo. A água de São Lourenço e Juquitiba. Só para o deputado ter uma ideia, nós recebemos R$86 mil de ICMS ecológico por ano. Juquitiba, se eu não me engano, é 200 e poucos mil por ano. Aí o deputado, você vê a falta de critério. Só para você ter uma ideia, deputado, Pedro de Toledo recebe 2 milhões e pouco. Barra do Sul, 3 milhões. Eldorado, 4 milhões. E por que você não? Por que mais? Então eu queria saber qual que é o Ponta critério. da linha? Então eu queria saber qual que é o critério. E aí, como o deputado tocou no assunto de Vamos ICMS mexer ecológico, nisso, né? então eu vou pedir a sua ajuda, deputado. Vamos. Tem essa planilha? Você tem como imprimir para mim? Você tem unidade de conservação por favor, permanente? Você tem unidade de conservação permanente? Então, na idade aqui é uma área de proteção. A lei foi criada em cima da unidade de conservação. Eles são APAs. A área de proteção ambiental. Talvez seja isso. Unidade de conservação. Então eu quero saber quais são os critérios. Então o que nós podemos fazer, Roberto, é o seguinte, Incluir São Lourenço e Juquitiba. pegar a história de São Lourenço e eu marco com o secretário. É que a lei define, na época a gente definiu a lei, Eu lembro, unidade de conservação mas a permanente. gente pode pegar, ele tem o perímetro da cidade. A proposta dele seria incluir APAS. É porque é o seguinte, São porque Lourenço você e está Juquitiba e APAS. fora. E outra coisa, você só tem duas cidades. Bugaçu agora, também. fora. Porque a nossa Hamburgo, água, né? a água de São Lourenço e Juquitiba está aí. A bacia fica onde? Começa aqui em cima. Começa aqui. É aqui? O Rio São Lourenço que eles vão fazer a Rio São reversão. Lourenço, começa o Rio São Lourenço. Isso se torna em Juquitiba aqui. Só para você ter uma ideia. E a criação do Comitê de Bacia de Cobrança e Produção de Água? Vocês vão ser beneficiados também nisso. Nós vamos ter os royalties, mas na Que realidade... coisa, nós fizemos do ICMS Agora, nós estamos baseado falando do ICMS. em floresta, tinha que ser baseado em água hoje. Né? Em água. Também em Água água. é legislação Eles não específica do Comitê de modernizaram, Bacia. ninguém mais mexeu E nisso. nós, Roberto, para você ter uma ideia, nós preservamos. Hoje nós não podemos fazer um movimento de terra aqui. Tanto São Lourenço quanto Juquitiba. Eu falo em nome de Juquitiba, porque é uma cidade vizinha, cidade dos nossos irmãos também, que está na mesma dificuldade. Bugaçu é a mesma E eu coisa. vejo Juquitiba hoje, você vê, Juquitiba é 2 vezes maior que São Lourenço. Em território, então, meu Deus do céu, quase 3. E recebe 300 mil reais, 200 e poucos mil reais. São Lourenço recebe 86. E aí cidade que não protege o meio ambiente, não preserva, recebe 2 milhões. 4 milhões, Tudo 3 milhões, 2 Todos os milhões. parques. É tudo tombado em parque. Você pega, por exemplo, a Eldorado, Eldorado, a caverna lá do... metade do município é unidade de conservação nossa do estado. Que era Fouquet, né, o prefeito na época. Então você pega ali, ali onde tem uma área, são os Roberto, parques estaduais. Não, então, não estou questionando, na época a gente tem que ter uma linha de então, corte. então, senhor Tato, vamos partir dessa linha sua de raciocínio. E Barueri, por que Barueri recebe? Gente, eu não estou falando que estou correto, que eu estou errado. Não. O critério foi esse. Barueri Eu não estou falando saber qual era o critério, eu estou falando do critério. Barueri tem água. Barueri recebe. O Barueri talvez tenha um pedaço ali daquela... Santana do Parnaíba pode até ter, mas Unidade- Barueri acho que não, não. unidade- Barueri recebe muito mais que São Lourenço, só para você ter uma ideia. Unidade de conservação do Tietê. Tem um parque linear do Tietê que passa. Vamos Isso aí, fazer. eu só queria deixar Não tô registrado falando, só tô que eu vou falando. estar na Câmara de Juquitiba, na sessão de Juquitiba na próxima semana, vou estar junto com os vereadores, e essa é uma luta nossa que nós Faz vamos uma iniciar aqui. articulação, E o deputado vai estar nos junto, ajudando. Então a gente vai começar, vou levar para os vereadores de Juquitiba isso,
na sessão de executivo. Essa proposta, né? Daniel, essa proposta, vou levar, o Daniel já está encabeçando aqui em São Lourenço, e quando eu vou para o executivo, o Daniel vai ficar aqui em São Lourenço e a gente vai estar... Então, o procedimento seria solicitar à Assembleia ou ao governador que encaminhe uma emenda na lei, lá atrás uma nova lei, que inclua, além de unidade de conservação permanente, a área de proteção ambiental. Nós vamos fazer o seguinte, eu falo com o Roberto, com o meu irmão, Isso. e o Roberto pode fazer isso. Ele apresenta. Ele pode apresentar. Nós vamos estar agora no fim. Período eleitoral você não vai ter mais prazo para fazer isso. Já está praticamente no final do ano. Começo do ano que vem, a gente faz assim, da mesma maneira que nós fizemos essa nossa, na área de preservação permanente, faz através da questão da água. E aí você acoplando a questão da água, com certeza eles vão ter um volume bem maior. E hoje em dia, o grande mote naquela época eram as florestas. Hoje em dia, a questão é a água. O Brasil tem 12% de água doce. Eu costumo dizer o seguinte, do planeta todo mundo, 12% está no Brasil. O ser humano vive sem petróleo, você anda a pé, de bicicleta, o que você quiser, mas não vive sem água, não. 65% da composição do corpo humano é formado por água. Então é fundamental, acho que nós temos a base para poder fazer a solicitação. E aí acoplar uma emenda. Naquela época, essa região precisa ter, né? O deputado vai lembrar o que levou isso. Juré era recém-criado. Poranga. Os grandes